Aqui a gente vê o diagrama filogenético, que mostra as relações evolutivas dos hexápodas. O diagrama começa com o clado Ecdysozoa, que inclui os animais que compartilham o processo de troca de exoesqueleto, como os artrópodes, e dentro dos Ecdysozoa temos o grupo Panartrópoda, que une os artrópodes com outros grupos próximos, como os tardígrados e unicóforos. A partir daí, vemos o filo Artrópoda, que engloba os insetos, aracnídeos, miriápodes e crustáceos. Dentro do artrópoda, o subgrupo Mandibulata é formado por animais que possuem mandíbulas, incluindo os insetos e crustáceos. E aqui o diagrama ele nos mostra que os grupos Crustácea e Hexápoda, que incluem os insetos, estão muito relacionados entre si, compartilhando um ancestral comum dentro do contexto filogenético. Aqui, como podemos ver, os insetos eles fazem parte do subfilo Hexápoda dentro do filo Artrópoda. Os insetos eles são divididos em dois grandes grupos, baseados no desenvolvimento de suas asas. Os pterigotas, que são os insetos com asas, como borboletas e moscas, e os apterigotas, que são os insetos sem asa. Dentro dos pterigotas, encontramos dois tipos de desenvolvimento de metamorfose. Os exopterigotas, que apresentam uma metamorfose incompleta, como os gafanhotos, e os endopterigotas, que passam por uma metamorfose completa, como as borboletas. Além disso, a gente tem os insetos ametabola, como os peixinhos de prata, que não passam por metamorfose, mas crescem de forma gradual, mantendo uma estrutura corporal semelhante durante seu ciclo de vida. Quais são as especializações do sistema digestão? Aqui a gente vê o trato digestivo anterior, ou estomodeal, que ele é responsável pela ingestão de alimentos e, em alguns casos, pela pré-digestão. Ele inclui a boca, a faringe, o esôfago, o papo e o estômago. O papo, por exemplo, serve como uma câmara de armazenamento e moagem do alimento. O trato digestivo médio é responsável pela digestão e absorção dos nutrientes. Ele inclui o estômago e o piloro. Esse processo é onde ocorre a maior parte da digestão enzimática e absorção dos nutrientes essenciais. O trato digestivo posterior é responsável pela absorção de água e a eliminação dos resíduos, que é feita através do reto e do ânus. Além disso, nessa região estão localizados os túbulos de Malpighi, que desempenham um papel muito importante na excreção dos resíduos nitrogenados. Quais são os folhetos embrionários que dão origem ao sistema digestório? O sistema digestório dos insetos se origina de dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. O ectoderma é responsável pela formação do trato digestivo anterior, que inclui a boca, a faringe, o esôfago e o papo. Já o endoderma é responsável pela formação do trato digestivo médio e posterior, que inclui o estômago, o piloro, o reto, o ânus e túbulos de Malpighi. Esses dois folhetos embrionários, eles interagem para formar um sistema digestório eficiente, especializado nas funções de digestão, absorção e excreção. E existem sinapomorfias relacionadas ao sistema digestório? Sim, existem sinapomorfias relacionadas ao sistema digestório. E uma delas, e é a mais importante, é a formação da membrana peritrófica no trato digestivo médio. Essa membrana, ela protege as células do trato digestivo contra abrasões, facilita a passagem de enzimas e nutrientes digestivos, e outra característica é a presença de glândulas salivares associadas ao trato digestivo, que essas glândulas elas ajudam a lubrificar os alimentos durante a mastigação, e em algumas espécies, como nas mariposas e abelhas, elas produzem seda, que pode ser usada para construir casulo e outras estruturas. O sistema digestório desempenha outras funções além da digestão? Sim. O sistema digestório dos hexápodas, ele desempenha outras funções além da digestão. Um exemplo é a produção de seda pelas glândulas salivares nas larvas das mariposas e nas larvas de abelhas e vespas, que é utilizada para construir células pais. Além disso, a formação da membrana peritrófica também ajuda na proteção do trato digestivo e na formação das células, que a gente pode ver o trato digestivo médio, o trato digestivo posterior. Como o sistema digestório do clado funciona? O sistema digestório dos hexápodas, eles funcionam de maneira especializada para diferentes hábitos alimentares.
Os insetos eles podem ser mordedores, mastigadores, sugadores ou absorvedores, com modificações nas peças orais para cada tipo de alimentação. O trato digestivo ele é longo e geralmente retilíneo, como a gente pode ver aqui na imagem, com diferentes regiões adaptadas para processamento, armazenamento e digestão dos alimentos, além da formação de fezes ou pellets, a produção de uma membrana peritrófica e a presença de glândulas salivares são elementos chaves na adaptação alimentar. Que a gente pode ver a glândula salivar na anatomia do gafanhoto. Agora eu vou falar um pouco sobre quais são os órgãos e estruturas que formam o sistema respiratório. Eles são formados pelos espiráculos, que são as aberturas laterais por onde o ar entra e sai, as traqueias, que são os tubos que conduzem o ar para dentro do corpo, as traqueolas, que são as ramificações finas das traqueias, que é onde ocorre a troca gasosa com as células, os sacos traqueais, estão presentes em apenas alguns, que são os reservatórios de ar que ajudam na ventilação, e os músculos respiratórios, que também são presentes em alguns grupos, não em todos, que ajudam a movimentar o ar ativamente. Respiração aérea nos hexápodes. A maioria respira por traqueias, que levam oxigênio direto aos tecidos, e as traqueias se ramificam em traqueolas, onde ocorrem as trocas gasosas. Os espiráculos, ou estigmas, são aberturas externas nas pleuras do tórax e abdômen. A origem ectodérmica, as traqueias são invaginações da ectoderme. O sangue ele não transporta gases, a respiração é direta. E os animais aquáticos, eles desenvolveram adaptações no sistema respiratório para conseguir captar oxigênio, mesmo vivendo submersos. E as principais estratégias são a estocagem de ar, que é por plastrão ou bolha de ar, que alguns insetos eles possuem hidrofóbicos pelos hidrofóbicos no lado ventral do corpo, formando uma bolha de ar que fica presa ao corpo. E essa bolha, ela funciona como um pulmão externo. Ela permite troca gasosa com a água. Enquanto estão submersos, o oxigênio da água difunde-se dentro da bolha. Um dos exemplos é o inseto da ordem Homiptera aquáticos. Os tubos aéreos, que são o sifão respiratório, esses insetos eles possuem um sifão, que é como um canudo que sai do abdômen e se estende até a superfície da água. Quando o inseto ele mergulha, o sifão ele permite a entrada do ar direto da atmosfera. O exemplo são as larvas dos mosquitos, o Diptera, e a respiração cutânea. Ela ocorre por difusão de oxigênio diretamente pela pele. Esses insetos, eles geralmente são larvas endoparasitas, que eles vivem dentro de outros organismos, onde não há acesso ao ar atmosférico. Então, eles não possuem sistema traqueal funcionando. E os sacos aéreos, eles são dilatações das traqueias. São tubos elásticos com aparência leitosa, cheios de ar, localizados dorsalmente. São insetos alados, como mosca, bambus, apis. Suas funções são respiração, diminuição de peso, que é aumento de volume, permitindo maior deslocamento do ar, reservatório de ar quando os insetos mergulham na água. Aqui na imagem a gente pode ver os sacos aéreos, localizado aqui na região dorsal. E quais são os pigmentos respiratórios? Eles não possuem nenhum pigmento respiratório nem molivo. Qual a função do sistema circulatório na respiração? As traqueias elas se ramificam até os órgãos e suas terminações, que são as traqueolas, elas penetram nos tecidos, permitindo a troca direta do oxigênio e CO2 com as células. Que a gente vê as traqueolas e aqui as células musculares, e aqui elas permitem a troca direta do oxigênio. E existem sinapomorfias relacionadas ao sistema respiratório dos hexápodos? Não existe. E quais os tipos de sistema circulatório existem no grupo? Nos hexápodos, eles possuem apenas sistema circulatório aberto, não há sistema. Aqui a gente vê o vaso dorsal, que ele está abaixo do dorso da parede do corpo, da cabeça até a parte posterior. O coração, que é dividido em câmaras ou segmentos abdominais, o câmara é um par de ostílios e a aorta hemolinfa cabeça, que a gente vê a aorta localizada aqui próxima à cabeça, o coração
aqui nessa região aqui mais posterior, mais abdominal. E aqui temos o diafragma dorsal, que são as bandas musculares, elas impulsionam a hemolinfa no sentido posterior e lateral. Estão presentes na ortópteras, lepidópteras, epimeróptera e himenóptera. Os órgãos pulsáveis acessórios são a circulação dos apêndices, que são a base das antenas e das asas. A hemolinfa, que é o líquido circulatório, ela é bombeada pelo coração dorsal tubular, que está localizado ao longo da parte superior do corpo. O coração ele possui ósseos, que são as aberturas com válvulas, que elas permitem a entrada da hemolinfa. A hemolinfa ela sai pela aorta anterior, circula pela hemocele, que é a cavidade do corpo, banha diretamente os órgãos e os tecidos. O retorno ocorre pelos movimentos musculares e pressão corporal sem vasos fechados. E como se dá a circulação e qual é a relação dela com o sistema excretor, respiratório, digestório e reprodutor? A relação com a circulação hemolinfa com o sistema respiratório, elas não têm relação. A respiração ela é traqueal. O excretor, ela transporta e excreta os túbulos. O digestório, ela transporta nutrientes digeridos. E no reprodutor, tem um apoio na nutrição e transporte hormonal. E quais são os tipos de sistema excretor e quais são as estruturas e os órgãos que os compõem nos hexápodos? A excreção nos hexápodos, elas ocorrem através dos túbulos de Malpighi, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado. Elas são invaginações da parede do prectomodeu, que estão localizados logo após o mesêntero e fechados distalmente. A função do sistema excretor nos insetos, elas são de regulação da pressão osmótica, balanço da água dos insetos terrestres, excreção de nitrogênio e o balanço de sais. E o sistema nervoso e os órgãos sensoriais. Durante a segmentação do embrião, a formação em cada futuro segmento, um par de neuroblastos, como a gente pode ver aqui, os neuroblastos nesses pontilhados. Os neuroblastos, eles irão conectar-se no fim da segmentação e posterior tagmose. Os neuroblastos, eles sofrem diferenciação, que são as fusões, formando os gânglios definitivos e característicos do sistema nervoso dos insetos. Esse é o sistema nervoso central dos hexápodes e o cérebro ele é dividido em 3 partes. Aqui vemos o sistema nervoso simpático. Ele é responsável por controlar órgãos internos como o intestino e o coração. Ele se conecta ao cérebro pela parte do tritocérebro e o gânglio hipocerebral, e é principal centro dessa rede. Esse gânglio hipocerebral, ele emite 2 nervos importantes. Nervo frontal, que vai para o clípio, e o nervo recorrente, que passa pelo esôfago e vai até o coração e as glândulas. Que a gente pode ver o gânglio hipocerebral na imagem, a córpora cardíaca, aqui todo o lectivo frontal, nervo recorrente aqui nessa partezinha na imagem. Que a gente vê os órgãos sensoriais, a presença dos receptores conectados a pelos ou cerdas. Eles apresentam também canais, fendas e cavidades que alojam quimiorreceptores. Os olhos que a gente vê aqui na imagem, nessa parte, os olhos simples, que são mais conhecidos como ocelos, eles possuem fotorreceptores, e os olhos compostos completos, com células retinianas capazes de formar imagem bruta. Como a gente vê aqui na imagem, os ocelos são menorzinhos, os olhos compostos são maiores. E os tipos de exoesqueleto ocorre aqui, diz, e como o processo se dá. Eles possuem exoesqueleto externo, que é a camada relativamente fina de material não celular que delimita a superfície externa do corpo de estrutura flexível e elástica. Quando acaba de ser formada, é branca e pode permanecer assim em muitas formas jovens. Na maioria dos adultos, ela passa por um processo químico que resulta no seu endurecimento e escurecimento, que é denominado esclerotização. Tem como função evitar a perda de água, prevenir a predação e prover camuflagem.
através de uma camada de cera. É formada por quitina, que é um polímero de alto peso molecular e está relacionada com o movimento e extensão do corpo. E ocorre equidise? Sim, ocorre equidise. E o processo se dá por meio da pólise. A epiderme ela se separa do exoesqueleto antigo, há secreções de enzimas. A epiderme ela libera enzimas que digerem a parte da cutícula antiga e com isso acontece a formação da nova cutícula. E essa nova cutícula ela é formada sobre a antiga. E com isso vem a ruptura da cutícula velha e o inseto rompe o exoesqueleto antigo e sai dele. A esclerotização, que é o endurecimento, e a nova cutícula ela endurece e escurece, tornando-se funcional, protegendo contra predadores e os deixando mais fortes. E a maioria dos insetos, eles são ovíparos, ou seja, eles põem os seus ovos. A fecundação é interna, que significa que os espermatozoides eles encontram o óvulo dentro do corpo da fêmea. Outro ponto importante é que o desenvolvimento embrionário ele acontece fora do corpo. Ele acontece no ambiente. Por isso o ovo ele precisa de bastante vitelo para nutrir o embrião. O abdômen dos insetos eles têm 11 segmentos e abriga a maioria dos sistemas do corpo, como os aparelhos reprodutor, digestivo, excretor, circulatório e nervoso. Pelo menos a maior parte destes aparelhos se encontra no abdômen. A genitália ela é externa, ovipositor em fêmeas e apêndice copulatórios dos machos. Como a gente pode ver aqui os testículos dos machos, aqui os ovíparos nas fêmeas, então eles são externos.